Existe um aspecto de nossas vidas que eu considero de grande importância e muitas vezes nós ficamos temerosos de tocar nesse assunto devido a tantas tragédias que têm sucedido no meio cristão em relação a esse tema. Dinheiro, grana. Porém, o que acontece é que esse assunto, embora seja a raiz de tantos escândalos, de tantos desgostos, de tantos problemas que as pessoas têm enfrentado, é um assunto que não pode ser deixado de lado. Porque eu penso dessa forma, se esse assunto, se essa questão, ela faz com que muitas vezes um casamento desabe, ela faz com que pessoas venham cair em depressão, ela faz com que pessoas venham ser abatidas, que elas venham ser envergonhadas, venham sofrer. Então, nós observamos que esse é um tema de valor, de importância para a vida do ser humano. Deus não se negaria a falar isso. Deus não vai nos orientar acerca dessa questão, tendo em vista que se trata de um assunto de grande importância para a nossa vida como um todo. O grande problema é que muitos homens inescrupulosos, lobo vestido ovelha, têm se utilizado fartamente de alguns versículos bíblicos para induzir as pessoas de boa fé e necessitadas e carentes e desejosas de ver uma prosperidade em suas vidas, levado essas pessoas muitas vezes até a vender objetos dentro de sua casa ou até a própria casa e levar o dinheiro para eles, para que a sua denominação possa crescer e se enriquecer com a boa-fé dessas pessoas. E nós temos inúmeros casos de pessoas que desgostaram, de que se afastaram completamente da igreja, não querem mais saber disso, enfim. Se existem esses homens, e isto também é bíblico, porque Jesus e os profetas e os apóstolos de Cristo nos alertaram acerca da existência dessas pessoas, de falsos profetas que se levantariam, de homens que apacentam a si próprios, de homens cujo Deus é o próprio umbigo, é o próprio ventre, ou seja, eles só se interessam pelo bem-estar deles, eles não se preocupam com a alma das pessoas e com o bem-estar delas. Ora, então isso é bíblico. O que cabe a mim e a você é identificarmos estas pessoas que são falsos profetas, ou seja, elas não falam por intermédio de Deus. Mas Deus, ele fala sobre esse assunto. E eu gostaria de meditar com você exatamente sobre isso. Você que está, às vezes, passando por um mau pedaço na sua vida, angustiado, angustiada, humilhado, humilhada. Essa é uma questão importante. A Bíblia chega a dizer que existem espíritos malignos que atuam especificamente nesta área na vida das pessoas, ou seja, na área das finanças. Eles causam prejuízo de todo tipo, com os utensílios domésticos, com o seu carro, enfermidades e dinheiro que vai para remédios. São os espíritos devoradores, eles tragam, eles devoram as finanças das pessoas de maneira a levá-las ao sofrimento, à depressão, a tudo isso que nós temos conversado até agora. E que você sabe que isso é uma verdade. Ora,
Então, nós percebemos que estamos diante de uma questão muito séria e muito importante para todos nós. Deus, ele é chamado no Velho Testamento de Jeová Jireh, o Deus provedor. Será que perdeu a sua capacidade, ou pelo menos o seu interesse, em prover aquilo que nos é necessário? Nós sabemos que não devemos estar ansiosos por isso. Jesus nos ensinou claramente que não deveríamos ocupar o nosso coração e os nossos pensamentos em relação ao que vamos vestir ou ao que vamos comer, que Deus ele cuida de nós. Então, não estou dizendo que vamos ficar ansiosos por essa questão, mas estou dizendo que essa questão é importante para Deus. Tanto que Jesus disse, se o nosso Pai, ele veste os lírios do campo, ele alimenta os passarinhos, quanto mais ele fará isso por vós. Então, nós notamos que Deus ele dá valor a isso. Isso é uma coisa que tem importância para Deus. Ele tem alegria em prover para nós aquilo que nos é necessário, aquilo que deseja o nosso coração. O que o Senhor nos orienta é que nós não devemos estar aflitos e preocupados de buscar a Deus unicamente interessados nesses bens materiais. Seria um grande erro de nossa parte. Porém, nós não podemos pensar que Deus ignora e despreza completamente um aspecto de tão grande importância na vida de todos nós. A Bíblia diz assim: honra ao Senhor com a primícia de toda a vossa renda, e se encherão abundantemente os teus lagares, e transbordarão de vinho novo, de mosto, os teus lagares, e os teus celeiros irão transbordar. Isso é prosperidade, isso é provisão, isso é bênção de Deus que vem sobre as nossas finanças, sobre nossa conta bancária, sobre as despesas que temos, sobre o salário que recebemos. Deus é capaz disso. Ele tira a água da rocha, ele faz com que ela venha brotar da areia do deserto. Deus, ele é capaz, não há nada impossível para ele. Mas nós observamos a necessidade de sabermos honrar a Deus. No livro do profeta Malaquias, Deus fala algo de grande importância. Ele diz assim, que o pai, ele é honrado pelo filho, e o servo demonstra temor do seu senhor. E ele diz, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, está o temor que me é devido. Então, nós observamos que Deus, ele está se referindo a esse aspecto, de honrá-lo. E desde do Jardim do Éden, que essa honra ela é demonstrada pela atitude das pessoas em ofertar a Deus. Cabe a nós discernir o que é ofertar a Deus e entregar o seu dinheiro, o fruto do suor do teu rosto, nas mãos de um falso profeta, de um lobo devorador, de um homem inescrupuloso, de um homem que usa a inteligência, a perspicácia, a capacidade, às vezes, de fazer uma lavagem cerebral na mente das pessoas, a sua eloquência para arrancar os seus trocados. Cabe a nós discernirmos isso. A Bíblia diz que é pelos frutos, é por aquilo que sai de dentro desses homens é que nós podemos discerni-los, saber realmente quem eles são. Então,
Nós estamos diante de um fato, de uma realidade. Deus tem desejo de nos abençoar, mas para que isso aconteça, é necessário que nós venhamos honrá-lo. E você observa isso no Jardim do Éden com Caim e Abel, que ao cabo de dias foram apresentar ao Senhor o fruto do seu trabalho. Foram apresentar ao Senhor o fruto do seu trabalho. E Caim trouxe algumas verduras, algumas frutas que estavam meio podres, porque ele pensava, bem, eu vou queimar isso mesmo, então eu vou levar o que está já meio murcho. E Abel não, ele teve a preocupação de entrar no meio do seu rebanho, ele criava ovelhas, e procurou a ovelha mais bonita, mais forte, um pelo bem tratado, e levou e entregou ao Senhor. E o Senhor recebeu aquela oferta com alegria e desprezou aquela oferenda que trouxe Caim. E você conhece bem essa história. Caim acaba matando Abel por inveja. E Deus havia dito a ele, por que é que você está assim aborrecido e descaiu-lhe o teu semblante, você ficou irado? Se você proceder bem, eu também te abençoarei. Eu não estou te abençoando porque você está procedendo de forma errada. Então, mais uma vez, nós observamos essa característica na personalidade de Deus, que está diretamente ligada ao nosso agir, ao nosso semear. Lembra do que a Bíblia diz? Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Paulo, falando acerca da oferta, isso já no Novo Testamento, ele diz que aquele que semeia pouco, pouco ele ceifará. Está se referindo à questão de bênçãos materiais, de bênção financeira. O que semeia em abundância também ele ceifará. Está diretamente ligado à sua atitude, à sua ação, ao teu comportamento em relação a honrar a Deus e honrar sua obra. Você lembra daquilo que o mestre disse? Aquele que der um copo de água fresco a um dos meus profetas, esta pessoa que fez isso receberá um galardão de profeta. Ora, eu pergunto a você, por que alguém tem que dar um copo de água fresca a um profeta de Deus? Ele serve a um Deus vivo. Ele foi chamado, ungido, consagrado para anunciar este evangelho. Será que Deus não poderia tirar água da rocha para ele? Será que Deus não poderia tirar água da areia do deserto para ele? É claro que sim. Deus não perdeu o seu poder de maneira sobrenatural. Porém, a participação daquela pessoa de estender o copo com água fará com que ela seja abençoada. E é isso que Deus quer. Quer abençoar a você, a mim, a todos nós. Porque Ele nos ama. Porque Ele sabe que essas coisas são importantes para nós. Mas Ele não quer ser tratado como um negociante de uma feira. Ele não vende bênçãos, ele não negocia milagres. Ele deseja um relacionamento de intimidade, de compreensão, de naturalidade nesse honrá-lo. Não apenas dizer de boca para fora, chamá-lo de Senhor, Senhor. Se ele é Senhor, eu vou honrá-lo. Eu vou investir em sua obra. Eu vou investir em seu reino. Eu terei desejo em pegar um pouco do suor do meu rosto e investir para que este evangelho seja anunciado ao maior número de pessoas possíveis. Eu terei essa preocupação. E a palavra de Deus promete bênçãos em relação às pessoas que assim fazem isso. Aqueles que semeiam, não é? Aqueles que estendem o copo com água. Observe aquela história da mulher, daquela viúva de Serepta, de Sidom, uma história muito conhecida. Jesus usou a história dessa mulher para exemplificar a fé, a autêntica, a verdadeira, aquela que
promove o milagre, aquela que faz com que a mão de Deus se estenda do céu. E Jesus disse: muitas viúvas haviam em Israel na época do profeta Elias, mas a nenhuma delas foi ele enviado. Ou seja, elas morreram de sede e de fome. Elias, o instrumento de Deus, o canal de Deus para o milagre, não foi enviado a elas, mas foi enviado a uma viúva de Serepta de Sidom. Por quê? Porque Deus conhece o coração das pessoas. E Deus, ele disse para Elias que estava vivendo um momento de grandes milagres de provisão. Havia muita seca em Israel e Elias bebia da água de um ribeiro que não secava de forma sobrenatural, não havia chuva, mas o ribeiro não secava. E ele comia pão e carne todos os dias que vinha pelo bico de corvos que traziam para ele todas as manhãs e todos os finais de tarde. Isso é um milagre de provisão, mas Deus então disse a ele: olha, as coisas agora vão mudar. Eu dei ordem agora a uma viúva, a água vai secar aqui, os corvos não virão mais. E você vai viajar, você vai a Serepta, que está lá em Sidom, e você vai encontrar uma viúva pobre, eu dei ordem a ela que te sustente. Isso é fé. Deus não disse a ele: eu dei ordem a uma empresária bem-sucedida para que sustente. Ele disse: é uma mulher que está morrendo de fome. Ela vai te sustentar. Ele poderia perguntar: mas como isso pode ser se ela não tem nem para ela? Como ela vai me sustentar? Mas Elias era um homem acostumado com o poder sobrenatural de Deus, o agir de Deus. E ele chegou lá e viu aquela mulher catando gravetos no chão e disse: mulher, estou com muita sede, dá-me de beber. E ela trouxe um copo com água. E ele disse: mulher, eu também estou com fome e eu quero pedir que você me traga algo para comer. E ela disse: bem, profeta, eu infelizmente não posso fazer isso. Eu tenho apenas um punhadinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E eu estou catando esses gravetos para acender o fogo e fazer um mexido, um bolo com esse azeite, com essa farinha para mim e para meu filho. E vamos aguardar a morte. Não temos mais o que comer. Ou seja, estamos na miséria, estamos na vergonha, não temos de onde tirar. Não há solução para o meu caso. E o profeta Elias disse a essa mulher: mulher, faça esse mexido, esse bolo. Porém, primeiro traga para mim. Supra a minha necessidade como profeta e como homem de Deus. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: se você assim, dessa forma, agir, a panela que está no fundo, a farinha que está no fundo dessa panela não vai acabar. E o azeite, aquele pouquinho que está no fundo da botija, não vai acabar. Quanto mais você usar a farinha da panela, e quanto mais você usar o azeite da botija, mais eles vão se multiplicar. Um milagre vai acontecer na sua vida material. E esse milagre, esse agir de Deus fará com que você seja diferente das outras viúvas que estão morrendo de fome. Você e seu filho vão escapar pela sua fé, pela sua atitude, pelo seu semear. Ela tinha duas opções. Ela podia pegar um graveto daquele e tacar no profeta e dizer: some daqui, vagabundo, vai arrumar um emprego. Eu já estou passando necessidade e você vem me pedir que eu faça, que eu tire da boca do meu filho para te sustentar. Com certeza, as viúvas de Israel fariam isso. Por isso Deus não o enviou a elas. Nós não devemos lançar pérolas a porcos. Eles vão pisar nelas e vão nos ferir. Deus o enviou a essa viúva porque Deus conhecia o coração dela. Deus a devia ver nas noites, olhando para as estrelas e pensando na vida e dizendo:
Eu estou morrendo com meu filho, não há o que comer mais, nem o que beber. Mas Deus existe, Ele é real. Só Ele pode me socorrer. Só Ele pode mudar a minha vida. Só Ele pode mudar a minha sorte. Só Ele pode fazer verdadeira diferença nessa situação que eu estou vivendo, nessa situação de opróbrio, de escárnio, de zombaria, de desemprego, de miséria, de dívidas intermináveis, de cobrança pelo telefone. Eu não aguento mais isso. Só Deus pode me livrar. E Deus, ele viu isso, e a ordem que ele deu a essa mulher, ela não ouviu a voz de Deus, ela nem sabia que o profeta iria lá. Mas essa ordem que Deus falou a Elias foi algo ministrado no coração dela, que a fez crer e confiar. E ela fez isso, ela levou ao profeta, ela tirou da boca do próprio filho, que estava faminto, e supriu a necessidade do profeta. Talvez ela pudesse pensar, se você é mesmo homem de Deus, que Deus supra a tua necessidade de outra forma, que Ele envie corvos, que Ele envie água da rocha. Deus pode fazer isso e com certeza o faria, porque se a mulher se negasse, o profeta não iria morrer de fome nem de sede. Deus enviaria os corvos. Mas Deus queria abençoá-la, prover para ela. E de que forma isso é feito? Pela semeadura, pela forma com que nós honramos a Deus. Isso faz toda a diferença. E aquela mulher, quanto mais tirava a farinha da panela, mais aquela farinha borbulhava. Quanto mais ela derramava aquele azeite, mais o azeite borbulhava e escorria pelo gargalo da botija. Que provisão sobrenatural. Você crê que Deus pode fazer isso por você e em sua vida? Então, meu irmão e minha irmã, semeie. Nós não podemos deixar de tocar em um tema de tão grande importância, um assunto que diz respeito à minha vida e à sua, de todos nós, que leva milhares de pessoas ao sofrimento, que existem demônios que agem especificamente só nesta área, porque essa área pega a vida de uma pessoa. Tanto de um lado como de outro. Porque o amor ao dinheiro, aos bens materiais, é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que idolatria é também quando a pessoa é mão de vaca, aquela pessoa que não abre a mão, aquela pessoa que não dá. Jesus diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ele disse, dai, e ser-vos-á dado. Observe isso. Uma vez eu recebi uma ligação de uma irmã em um dos programas de rádio que estávamos fazendo e ela disse, missionário, eu quero ajudá-lo nessa programação de fé. Ore por mim, porque eu tenho uma causa e quando isso for resolvido, então eu ajudarei. E eu disse a ela, minha irmã, a senhora está querendo inverter aquilo que a Bíblia Sagrada diz, a senhora nunca vai me ajudar. Mas ela disse, por quê? Eu disse, porque o que Jesus ensinou é dai, seja o que for, o valor que for, mesmo que seja como aquela viúva, apenas 2 lépitos, 2 moedinhas insignificantes, mas dai, porque Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata, Ele não precisa de nada que eu tenho, que você tem, o que Ele precisa é ver nosso coração rendido a Ele, confiante nele, acreditando na provisão, honrando verdadeiramente a Ele. E essa é a diferença de fazer negociata barata, como se estivesse comprando um milagre, uma bênção, e o desejo de honrá-lo. E o desejo de fazer como fez Abel. Senhor, aqui está o melhor para ti. E Deus tem prazer em alegria, em transbordar o teu lagar de vinho novo e fazer se encher o teu celeiro. Porque Jesus, ele disse, dai, eu falei a essa irmã, e ser-vos-á dado. A senhora está querendo primeiro que Deus lhe dê, para que depois, isso não é fé. Não existe fé nisso. A senhora está querendo barganhar com Deus, convencê-lo de alguma forma que a senhora vai dar uma pequena ajuda para a obra de Deus, para que esse evangelho seja pregado, para que ele te abençoe. Deus não precisa, a senhora que precisa.
Dai e ser-vos-á dado. As portas vão se abrir, ou nós cremos nisso, ou largamos tudo de lado. Dai e ser-vos-á dado. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordará no regaço. Isso são promessas de Jesus, de Deus. Fazer com que haja provisão em abundância. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Recicle, modifique a sua maneira de lidar com Deus em relação às tuas finanças, na tua fidelidade no teu dízimo e na tua fidelidade em tuas ofertas alçadas. Deus chega a dizer no livro de Malaquias, é uma expressão terrível, ele disse: maldito seja o enganador. Ele chama de enganador e diz que é maldito aquele que tem um animal macho, forte, no seu rebanho e oferece a Deus aquilo que é vil. Um animal aleijado, doente, mordido, picado por uma cobra, como fez Caim, não é? Levou um resto de verdura meia ruim, meia estragada. Honre a Deus, é honrar a Deus. E fazer isso com alegria, não como quem está negociando e barganhando, mas com alegria, com o desejo de um filho de honrar o pai, de um servo de demonstrar temor ao seu Senhor, e você verá o milagre, a provisão, a abastança, o transbordar de Deus na sua vida, na sua conta bancária, no seu emprego, no seu salário. Todas as coisas irão mudar. Creia nisso, confie nisso, e você verá o milagre de Deus acontecer.